Olá, para esse vídeo eu tenho aqui uma placa da Consul, modelo ACWC08. O defeito que ela está apresentando é que ela não liga. É claro que todo diagnóstico é iniciado sempre por uma inspeção visual. Então o que a gente procura encontrar nessa inspeção visual? Algum componente, no caso de capacitor, estufado, no caso de resistores, algum componente carbonizado. É claro que nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre o componente ele vai apresentar uma característica que sinalize para a gente que ele tem algum problema. Mas aqui especificamente com essa placa, a gente já observa que o resistor R35, que se não tivesse esse esquema disponível, dificilmente a gente ia conseguir identificar o valor dele, porque aqui só aparece que o anel marrom e os outros dois anéis não dá para identificar a cor. Ficaria difícil identificar o valor do resistor. Aqui eu tenho o esquema elétrico dessa fonte. E aí a gente vê que o AC2 aqui que eu marquei como sendo esse terminal aqui, terminal do meio desse segundo conector, ele passa aqui pelo fusível, que é esse componente aqui. É um fusível aqui do tipo radial. Tem um fusível varistor, que é esse componente grande azul que fica aqui na entrada. Então passa pelo resistor. Então quando esse resistor ele está aberto, o restante do circuito ele não vai receber alimentação. Então o resistor aberto a gente nem energiza a placa porque não faz sentido. Se o resistor aqui está aberto, ele corta a alimentação de todo o circuito. E esse resistor dá para testar com o multímetro. A gente posiciona o multímetro aqui na escala de medir resistor, escala ômica. E aqui mede direto nos terminais dele. Com ele na placa mesmo, ele estando bom, ele dá aproximadamente 100 ohms. Esse cara está aberto, então a gente vai com outro tipo de inspeção que a gente faz. A gente verificou que o resistor está aberto. Então a gente verifica aqui esses capacitores, os dois capacitores e o LNK. Primeiramente os dois capacitores, que é muito comum um desses capacitores entrar em curto e fazer com que o resistor ele queime. Então eu vou retirar o resistor e retirar também os dois capacitores. E a partir daí continuar a análise para verificar se o LNK ele está em curto. Bem, continuando aqui com o diagnóstico, eu já fiz aqui a retirada dos dois capacitores e do resistor, como eu havia falado. E agora eu vou testar aqui a continuidade entre os terminais do capacitor. Bem, então se eu testar aqui a continuidade desses dois capacitores, o C26 e o C25, observar que se houver curto-circuito entre eles, entre os terminais deles, muito provavelmente o LNK ele estará em curto. Porque na linha deles aqui eu tenho o LNK, passa pelo LNK e volta por esse indutor aqui. Então o indutor ele apresenta assim se eu testar aqui a continuidade, ele vai dar continuidade como se fosse um curto. Então vou fazer aqui, vou testar aqui no C26. E aqui já me apresenta um curto-circuito, indicando que muito provavelmente o LNK ele está em curto. Mesmo invertendo as pontas de prova, esse valor deve ser o mesmo. Quando o LNK está bom, esse valor aqui é bem diferente, é como se fosse um diodo, ele dá só no sentido. Então vou abrir no local
do LNK para fazer a substituição. Eu já volto com todos os componentes substituídos. Só um detalhe que eu queria mostrar é que após aqui a retirada do LNK, eu vou fazer novamente aquela medição entre os terminais do capacitor. Qualquer deles, tá certo? E aqui, ó, observe que já eliminou o curto-circuito. Então, de fato, aqui o curto era no LNK. Ó. Então, eu vou repor agora todos os componentes que eu retirei. Novos, claro. O LNK. O capacitor C25. E o capacitor C26. Além do resistor. Bem, aqui então, após a troca dos componentes, vou iniciar a placa. Ela já acendeu e apagou. Vou colocar aqui no primeiro programa de lavagem aqui, já medidor aqui, já acionou aqui a saída referente à válvula 1. Eu vou simular aqui o pressostáto. Ela já vai entrar aqui na agitação. Aqui eu vou mudar o programa para centrifugação. Ela deve entrar aqui a bomba de drenagem. E assim eu já pude testar todas as cargas. Ela tem 4 cargas, que são acionadas aqui, 4 saídas. Então, o motor horário e anti-horário, a bomba d'água, que é acionada junto com o atuador, e a válvula de entrada de água, que esse modelo só tem uma válvula. Então aqui ela voltou a funcionar normalmente. Obrigado por assistir, deixa o like, compartilha. Até uma próxima oportunidade.